te enviei aí o Fernando. Aí. Agora sim. Grande Fernando. Prazer estar com você, Rodrigo. Pô, prazer é todo meu. Que bom te ter aqui no Papo de Pé, cara. Que coisa boa. Que Você coisa boa. convidou, eu aceitei logo, sem nenhuma dúvida. Tinha certeza que seria muito bom. Legal, muito legal. Tá sendo muito legal que eu tô podendo rever muitos colegas com quem eu já trabalhei e tal. Então, está sendo um prazer muito bom, assim. E nessa distância que a gente está, né, a galera, cada um no seu canto, poder fazer Verdade. esse papo está sendo legal. Bom, mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu te apresentar primeiro, dar boa noite aí para a galera toda que está aí assistindo também. Quem estiver assistindo no YouTube depois, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu horário. Sim. Fernando, Fernando ele é atualmente gerente, coordenador do futebol do Olaria, tanto na categoria de base quanto no profissionais. Fernando tem graduação em educação física, tem pós-graduação em treinamentos, né, e também ligados à questão do emagrecimento, né, e obesidade, um tema muito interessante, vou até querer conversar um pouco sobre isso. Tem o selo da CBF Academy, de treinador tanto A quanto B, mas o que poucos sabem é que o Fernando ele ofuscou a primeira convocação do Ronaldo Nazário, do Ronaldo Fenômeno. Quando Quem dera, quem dera. dois caras foram convocados pela seleção naquela vez, e, pô, não foi o Ronaldo que brilhou, quem brilhou ali na entrevista e tal foi o Fernando. Então, Foi, foi, Fernando, pá, foi um momento maravilhoso aí que marcou muito aí na minha vida, na minha carreira. pô, imagino, cara, imagino mesmo. Para poucos, para poucos. Fernando, me diz uma coisa. Eu fiz uma apresentação aqui meio currículo, né? Mas eu queria saber quem é você além do futebol. A gente já vai falar de futebol, mas para além do futebol, quem é o Fernando Santos? Então, o Fernando Santos é um cara muito dedicado, né? Muito centrado em tudo que faz. É amigo, né, cara? Muito amigo. Muito rabugento também, que eu escuto falar dos meus amigos, que é da minha natureza, mas é uma pessoa família, né? Gosta de estar com a família, gosta de estar com os amigos, gosta muito do que faz, apaixonado pelo futebol, pela vida, sempre querendo crescer, o tempo todo querendo melhorar. Então, é um resumo que praticamente vivo para a família, para o trabalho e para os amigos, né? Essa é a minha vida. E nessa sua fala tem uma coisa muito marcante, que assim, eu sei que você tem dois grandes amigos, eu sei que você deve ter outros, mas eu sei que você tem dois grandes amigos, que, cara, vocês fazem um trio em todos os lugares que vocês trabalham juntos, né? Que é o Daniel e o Jansen, vocês estão sempre juntos, assim, é bonito de ver esse trio unido e trabalhando e batalhando, assim, então isso mostra bem como vocês são, como você é um cara muito amigo mesmo. E me diz Verdade. uma coisa, Fernando, como é que o futebol chegou na tua vida, cara? Eu costumo dizer que na minha vida as coisas acontecem tudo muito naturalmente, né? E não foi diferente com o futebol. Eu não tinha nem pretensão, esse sonho de ser jogador, né? E um amigo, através de um amigo que me levou no primeiro clube, que foi o Olaria, com 3 anos de idade, já fui aprovado primeiramente pelo meu tamanho, que eu era muito alto para a época. Depois que foram me ver jogando, já mandaram eu voltar no outro dia. E foi assim que eu entrei no futebol. Dessa forma, e diretamente no Olaria, com 3 anos de idade, fiz todas as categorias de base pelo Olaria, me profissionalizei no Olaria, né? Aí joguei muitos anos profissionalmente no Olaria, depois dei um salto, dei uns voos na carreira, e retornei, né, já formado, já pós-graduado, retornei com a função de preparação física do Sub-20 no Olaria em 2014. Aí Que foi quando eu te foi o conheci, início. né? Que foi quando eu te Verdade, conheci, eu verdade. acho. A E gente que trabalhou você junto somou ali. muito, né, cara? E teu trabalho somou muito com o nosso lá. Foi uma parceria muito boa. Era uma galera boa ali.
E me diz uma coisa, Fernando, e você falou que você jogou em outros clubes e tal, quando você vai para a seleção, quando você foi convocado como jogador para a seleção, você estava no Olaria ou você estava em outro clube? Então, cara, o interessante justamente é esse, que eu fui convocado pelo Olaria, como atleta do Olaria no Sub-17. É mais uma coisa que aconteceu naturalmente, nem imaginava que existia seleção de base. Quando chega lá um telefonema da CBF, que eu tinha que me apresentar na Granja, lembro até hoje, todo mundo comemorando. Fui representando o Olaria, né? Coisa que eu não sei se aconteceu outras vezes antes de mim, mas depois de mim não aconteceu mais. É um prazer, né, cara, ter acontecido isso tudo dentro do Olaria. Isso só reforça que tudo é possível, né? Se você trabalhar, acreditar, há possibilidade. E aquela seleção, ela tava, o Ronaldo ainda estava no São Cristóvão também, então eles buscaram o Fernando no Olaria, buscaram o Ronaldo no São Cristóvão. O Ronaldo não tinha ido pro Cruzeiro ainda, né? Que legal, cara, que bacana. Verdade. E me diz uma coisa, Fernando, você está aí no futebol, então, desde muito novo. Pensando na sociedade, pensando no cenário nacional, qual o lugar que você vê o futebol no nosso país, assim, no nosso cenário? Cara, é um lugar que eu gostaria até que tivesse melhor, né? Porque não só o futebol, como todo esporte, tem um potencial para transformar a sociedade, na verdade, né? E a gente vendo as coisas que vem acontecendo hoje em dia, eu acho que o futebol hoje poderia ser até explorado de uma maneira muito melhor na sociedade, né? Sendo inclusos, levado mais a sério até mesmo em colégios, nessas vilas olímpicas, né, que pô, não são tão bem aproveitadas. Aí o futebol, além dos outros esportes, poderia ter um papel muito, muito especial na nossa sociedade, né, tanto na formação do social, né, formação do ser humano, né, além de saúde, também, quem sabe, formar grandes atletas, né? Como acontece em alguns países, né? Acho que o futebol, o esporte merecia um lugar melhor, ser levado mais a sério, não só como mercado, com forma de ganhar dinheiro, mas também seria aproveitado por outro lado também, né? Como uma ferramenta de transformação, né? Perfeito. A gente, você falou de outros países e tal, e é verdade, assim, os esportes estão muito ligados à educação, às escolas em outros países, e aqui o nosso futebol, que é o esporte principal, não está, né? É, O nosso modelo do Papo de Pé, ele tem 3 perguntas iniciais, foram essas que eu fiz. O Digão tá aí te mandando um abraço, tem uma galera fazendo sinal e tal, tá todo mundo aí. Quem quiser fazer perguntas para o Fernando, fica à vontade. Eu tenho algumas para fazer também, e lá no final eu vou fechar com 2. Fernando, me diz uma coisa, você hoje está como coordenador de futebol do Olaria, não é isso? isso. Preciso também ser grato a algumas pessoas, né, cara, que Claro. deixando a política de lado, né? Aqui também no clube implica muita política, mas o próprio presidente Pitinho, o próprio Gaúcho foram pessoas que abriram a porta lá em 2014 para eu retornar ao clube. São pessoas que eu tenho que ter, né, ser grato. A gestão nova que está chegando na Olaria também, né? Que está dando essa oportunidade de a gente pegar o modelo de gestão que a gente fez na base e levar para o profissional. Então, é o Cláudio Campos, o Jário, que é o coordenador, o Daniel continua comigo. Então, são as pessoas que estão abrindo a porta para a gente fazer esse trabalho de que a gente tem chamado de Olaria Renovado, de reestruturação do Olaria Atlético Clube. E hoje eu estou nessa parte aí da gerência, né, na parte de reestruturação mesmo do futebol profissional do Olaria. E qual é o. Pô, primeiro que o Olaria, para quem não conhece, porque tem muita gente no Brasil inteiro que acaba assistindo o Papo de Pé. O Olaria é um clube tradicional, um time tradicional do zona norte do Rio de Janeiro, aonde o Romário começou, aonde, como a gente já brincou aqui, o Fernando, da seleção brasileira, zagueirão, também já começou lá. E muito tradicional, assim. O Garrincha jogou no Olaria, e sim. E o Olaria, depois de um tempo, ficou, talvez até por causa disso que o Fernando estava trazendo, as dificuldades que tem no futebol, ficou um pouco de lado, ficou um pouco de escanteio, e que legal estar nesse projeto aí de renovação, cara. Qual é o papel que você faz hoje? O que é um gerente de futebol? Então, quando a gente fala de Olaria, Rodrigo, a gente tem que entender
que os departamentos, principalmente, né, falando de futebol, estavam totalmente destruídos mesmo, essa é a palavra, né? Então a gente está buscando uma reestruturação desde o departamento jurídico, departamento médico, né? Pô, estrutura de fisioterapia, estúdio de musculação, reestruturação que a gente tem chamado de DNA da olaria, que é os atletas de olaria de base ter o desejo de jogar no olaria, de se formar como atleta do olaria, para depois estar pensando nisso aí. É óbvio, surgindo no caminho aí qualquer possibilidade, pô, sempre é bem-vinda. Mas eles têm que entender que se formar no olaria, né, se profissionalizar no olaria, também é uma coisa muito grandiosa e importante para a carreira deles. Então, o projeto vai desde reestruturação física, a reestruturação também do DNA do atleta, né, de formar e negociar atleta, que o olaria sempre foi pioneiro, entendeu? Então é um trabalho de médio e longo prazo, não é fácil não. De médio e longo, vocês pensam em quanto tempo, mais ou menos, Fernando? Tem um tempo? Vocês chegaram a planejar? De imediato, a gente dividiu assim, né? Ações imediatas, né? Que a gente tem uma competição esse ano ainda, que está confirmada até então. Então a gente precisa ter ações imediatas, que é formar uma equipe, dar uma melhorada no gramado, estruturar uniforme, vestiário, essa é a nossa ação imediata. A médio e longo prazo, eu digo, reestruturar os departamentos, né? E a gente pensa que vai estar mais ou menos, pô, do jeito que a gente imagina, uns 3 anos. 3 anos. Que incrível. Eu não sei se é a sua internet ou a minha internet ficou um pouco ruim, mas agora voltou. 3 anos, que incrível. Você falou do gramado, cara. Aí eu falei do Olaria e esqueci de dizer, assim, o Olaria é da Rua Bariri, assim, é famosíssimo. Pô, tiveram vários jogos famosos na Rua Bariri. Fernando, assim, você foi preparador físico, você foi treinador, você foi jogador e agora você está gerente. Sim. Qual isso tudo no futebol. Sim, só futebol. Hã? Só o quê? Só no futebol, não fiz outra coisa, né? Sua vida é futebol, né? O que é um retrato muito grande de muita gente no Brasil, né? A vida ser focada para o futebol, como você estava falando. Desses 4, qual é o mais difícil, cara? Qual o papel mais difícil? Cara, é até complicado de dizer. Eu acredito que a parte falando individualmente, é da gestão, porque pegar um clube com a tradição do olaria, com a grandeza do olaria, né? Tá no momento que está passando, e você sem tantos recursos financeiros, né? Que é complicado a parte financeira. Você refazer isso tudo, com certeza é a parte mais difícil. Porque não é que treinador seja fácil, não é que preparador físico seja fácil, né? Mas, pô, treinador tinha uma equipe muito boa de atletas, unida, eu tive profissionais do meu lado, Daniel, como você falou, Jance, mesmo com dificuldade tinha apoio da diretoria, né? Preparação física, você estuda, busca conhecimento, além de toda a memória esportiva dos anos que eu joguei futebol, né? Então a gestão já é uma coisa nova, que eu acabei de fazer um curso, me formar, e por tudo isso, pela tradição, pela grandeza do olaria, pela dificuldade que tem a gente refazer esse clube, que é um clube, como você falou, que praticamente é o segundo time de muitos cariocas aí, até brasileiros, é o segundo time olaria. Somente devia só da Zona Norte, né? É o time da Zona Norte, assim. É um dos times, que a gente também tem Madureira. Então é um dos times da Zona Norte, né? E hoje não podemos deixar de lado também, Rodrigo. Hoje a olaria tem uma torcida muito forte também, tá, cara? Tem torcida, a torcida evoluiu, tem uma torcida apaixonada, torcida que hoje abraçou com essa renovação a gente. Tem sido muito importante nessa caminhada, a gente tem buscado uma gestão sistêmica, né? Até onde a gente está unindo todos os setores, funcionários, torcida, pessoas que já passaram pela olaria. Então, acho que é com essa força que a gente vai conseguir levantar o clube. Por isso você chamou de DNA, né? E vocês têm, nesse papel que você está, e tem muitos clubes, Rio e Brasil, em situações muito parecidas do olaria.
Existe diálogo entre esses clubes? Vocês têm contato entre os profissionais da mesma área, entre os gerentes? Existe essa troca? Como é que é isso? Na verdade, a gente tem buscado sim, né? Até modelos, né? Modelos de clubes que têm o caminho que eles têm traçado para sair dessa situação e ter alcançado o sucesso, né? Mas a gente tem sim os contatos, até com São Paulo, tem São Paulo que eu digo o estado, né? Não o clube, mas a ferroviária, profissionais que trabalharam na ferroviária que fez uma reformulação tem contato com a gente, então a gente tem buscado sim aproveitar essas experiências deles, né? E se traçar um caminho parecido para que a gente possa chegar onde a gente quer, entendeu? E a galera é aberta ao diálogo, a essa troca? É assim, assim. Tem aproveitado, tem sido muito solícitos. Em tempos de pandemia, fizemos algumas lives, né? Ficaram de ajudar. Então, a gente até estamos em a segunda fase, vamos dizer assim, onde a gente está juntando as documentações para poder passar, para aí a gente traçar o rumo aí, que é essa reestruturação mesmo, né? Legal. Tá. Além do Olaria, o Fernando também é professor de escolinhas de futebol no Melo Tênis Clube. Ainda está no Melo ou não mais, Fernando? Na verdade, até antes da pandemia, né? Na verdade, eu estava só coordenando, não estava tendo tempo para dar aula, mas é uma parceria boa, é um clube que a gente tem um carinho. O presidente sempre abriu lá o Dedé com a porta aberta, principalmente para mim, para o Daniel, e o Jorge Leal também, que estava coordenando para a gente. E tá parado, né? Vamos ver como fica para depois da pandemia, porque complicou muita coisa, a gente não sabe como vai ficar ainda, né? Estamos aguardando aí as normas, o retorno com inteligência, né? Seguindo os protocolos direitinho. E qual é, pensando na época que estava aberta ainda, a gente vai entrar nesse papo da pandemia e tal, que acho que é importante, mas pensando na parte anterior, como é que é? Cara, você viveu escolinhas ali, foi coordenadora de escolinhas e viveu muito tempo um clube tradicional do Rio de Janeiro. Pensando na molecada, pensando nos meninos que chegam, como é que você diferencia um do outro? Quais são as características? Primeiro vamos pelas idades, né? Porque quanto mais novo, a ideia é sempre dar oportunidade para todos. É natural que, como qualquer atividade ou qualquer outra área, uns têm mais talento que os outros, né? Então, é claro que conforme vai avançando, a coisa vai funilando e a gente tem que realmente separar aqueles que têm mais talento. No caso do Melo, a gente estava direcionando para alguns clubes tradicionais, Olaria, teve alguns que foram para o América, e bem à vontade, sem pressão, né? Cada um vê onde segue melhor. Mas a diferenciação é o talento mesmo, não tem jeito, que é coisa natural. Futebol é apaixonante, todos querem, né? 90%, mas chega a hora que o talento fala mais alto, não tem como fugir. Tipo uma seleção natural, né? Por mais que muitos ainda insistam, tem uma parte complicada do trabalho, que tu tem que ter mais o feeling, né, para saber falar, porque tu tá lidando com sonhos, então, mas a gente escolheu isso, faz parte também, uma hora a gente tem que dar notícia ruim e não tem jeito. Entendeu? Como é que é Mas essa parte de você ter que lidar com sonhos de meninos, Fernando? muito difícil, cara. É muito difícil. E também a gente se apega, tem muitos que a gente se apega, né? Mas é muito difícil porque a gente costuma brincar que o futebol todo mundo acha que joga pra caramba, todo mundo acha que entende, e não é bem assim, né? Tem talento envolvido, tem genética, tem predisposição para o esporte. Às vezes o garoto tem talento, mas não quer, é o pai que quer. Aí entra o Rodrigo, psicólogo, para nos ajudar nisso. Porque a gente tem que ter o cuidado, que muitos ficam com raiva da gente, entendem diferente, né? Mas não é fácil não tu lidar com o sonho de uma criança, cara. Tem que ter muito cuidado, tem que estar preparado, tem que saber mesmo, cara, para É lidar muita com o negócio. responsabilidade, né, meu amigo? Muita responsabilidade, muita coisa. Você falou do trabalho da psicologia, eu vou perguntar tanto como gerente quanto como treinador.
eu tive a oportunidade de trabalhar com você, o Jorge também, que foi um ex-aluno meu também, trabalhou com você, então você trabalhou com psicólogo já durante o seu Sim. processo. Você, ali como, vamos primeiro como treinador, você como treinador, o que você espera que o psicólogo te dê? Quando você sabe que vai ter um psicólogo na tua equipe, o que você espera dele? Na verdade, é um filtro, né, cara? Muito importante. Uma parte que vai além do olhar do treinador, né? Ele Uhum. tem que filtrar para a gente, porque o atleta, a gente tem muito contato enquanto ali dentro dos treinamentos, né? Dentro do clube, dentro da instituição, e tem coisas que o profissional, o psicólogo, consegue alcançar, né? Que são coisas que o atleta traz de casa, um exemplo, né? O atleta pode trazer de casa uma coisa mais intrínseca dele, que está fora do esporte, porque qualquer um do meio do futebol pode até identificar alguma coisa que está relacionada ao futebol. Já Uhum. o psicólogo, o profissional da psicologia, né, cara, do esporte, ele consegue, além disso, daquela parte emocional, motivacional, ele consegue identificar coisas que pô, o atleta pode trazer um problema de casa que, com certeza, o treinador focado em outras coisas da equipe pode passar batido, né, despercebido. E o psicólogo está ali para filtrar e dar esse toque, chamar a comissão, está acontecendo isso, está buscando isso. Acho que Legal. acredito que nessa parte aí que é fundamental, né, cara? Nesse filtro, né? E nesse olhar para além do campo que você está dizendo, né? Esse olhar É uma, além do campo. ali, não que a importância de dentro de campo também, né, cara? Sim, Atividades, pô, de motivacionais, tudo mais, a importância do psicólogo, eu particularmente adoro, mas esse além também é fundamental para que, às vezes, a gente está cobrando uma coisa que está achando que é ali de dentro, na verdade, está trazendo de casa, né? o Roberto está falando aí que psicólogo hoje no futebol é super importante. Eu não Verdade. posso falar porque, cara, eu estaria defendendo a bandeira, né? Porque eu também acho. E de fato, assim, eu tive muita facilidade com o Fernando, que não só eu pude atuar, mas eu levava meus estagiários. E aí, Fernando, eu não sei se você sabe disso, mas, por exemplo, eu falei do Jorge, tem o Diego, tem o Vinícius, tem uma outra galera. Você formou não só os meninos que você treinou como jogadores, mas, cara, a partir do momento que você abriu a porta e dialogou com essa galera toda, você ajudou a formar psicólogos também, assim, porque a gente se forma no contato com os outros profissionais também, não só no nosso saber, assim, é uma troca. Então, Entendi. você ajudou a formar muitos psicólogos do esporte, cara, aqui do Rio de Janeiro. Uma contribuiçãozinha aí, uma parcelazinha. Muito bom. E você falou que você fez os cursos da CBF, né? O licença A e licença B. Isso, o B eu já completei, o A eu fiz o primeiro módulo, tudo dando certo, eu finalizo agora em janeiro. Qual é a função desses cursos para você, assim? Qualificar, né? E também meio que, pô, dá uma. Seria para dar uma filtrada, né, cara, como eu estava te falando anteriormente, no futebol, porque todos entram, todos viram treinador, tudo isso. Apesar que tem muita polêmica, né, nesse curso da CBF, com outros cursos que também de qualidade que são oferecidos, mas falando de uma maneira geral do curso, seria para dar uma qualificada na galera de treinador, né, e também filtrar, porque o que acontece no futebol? O cara saiu, parou de ser jogador, já vira treinador, né? O cara acha que é treinador, tem uma escolinha, quando vê o cara vira treinador. Então, acho que a própria profissão, né, a própria função perde muito com isso. Acho que esses cursos da Uhum. CBF, né, e outros que venham para somar e fazer esse divisor de água, acho que como qualquer outra profissão, a pessoa tem que se qualificar para estar ali à frente. Não basta só ter sido jogador, não basta porque ela tem escolinha há muito tempo. Então, acho que é mais voltado para isso, né? Mas tem muita polêmica dentro disso aí. Tem gente que discorda com a CBF, tudo mais, falam que é caro, falam que aquilo realmente não é barato, não é investimento barato, mas eu acho que tem os dois lados. Tem coisas muito importantes fazer esses cursos e também tem os outros lados da galera aí que não concorda, né? Acha que só jogar basta. Então, Né.
Eu falei Roberto, cara, mas deixa eu fazer uma correção, porque ele não botou o nome dele no Instagram Gaúcho, ele botou o sobrenome e depois Roberto. Eu nunca vou saber que é o Gaúcho. Aí depois ele escreveu, é o Gaúcho. Gaúcho, grande abraço, meu amigo. Grande abraço para você. O cara não colocou, o cara simplesmente não colocou Gaúcho, aí não tem como identificar. Eu acho que ficou um pouco ruim a conexão, Fernando. A internet é assim mesmo, cara. A gente fica aqui no ao vivo, na live, e acaba ficando um pouco ruim. Se você quiser passar para o 4G ou passar para o Wi-Fi, dependendo de onde você estiver, talvez melhor. Ou então talvez a internet, a minha, esteja ruim e não seja a sua. Até vou perguntar, eu vi que o Matheus entrou aí, tem outra galera. A minha que está ruim. Fala, voltou? É a minha que está ruim? É a do Fernando que está ruim? Como é que tá? Se alguém puder responder aí. As duas, às vezes são as duas que estão ruins. Ficamos um pouco congelados. Fernando? Às vezes pega, às vezes não. Oi, obrigado, Digão. Digão respondeu. Tá. Fernando, me diz uma coisa. Quando é que você decidiu estudar educação física? Fazer educação física? Porque você era jogador, você já tinha aposentado, você era jogador, como é que foi isso? Não tá legal aqui para mim ainda. Não está funcionando para você? Fernando? Fernando, tenta Tá sair e voltar, congelado, cara. tá me vendo? Tenta sair e voltar, Fernando. Eu vou tirar o Fernando. Tirei e aí ele vai voltar. Vamos ver se fica bom agora. Live é assim mesmo, galera. Live é no ao vivo, não é fácil. Agora foi. Voltou? Agora foi. Voltou. Fernando, me diz uma coisa. Deixa eu só ler aqui que o Gaúcho escreveu. É sempre um prazer falar com uma pessoa do seu conhecimento. Sempre foi uma satisfação trabalhar com você. Pô, prazer todo meu, Gaúcho. Fernando, me diz uma coisa. Você fez educação física, você se formou em educação física. Sim. Em que momento você tomou a decisão de fazer a faculdade? Porque isso é uma coisa rara, né? Na verdade, eu tava já, né? Eu tive umas lesões no joelho, fiz 4 cirurgias no joelho. Aí tava já pensando em parar de jogar bem. E já tinha a universidade, o clube, na verdade, tinha me proporcionado já a Uhum. bolsa, né? Então eu já estava estudando e jogando naquela época ali, porque as lesões já não estavam deixando eu jogar em alto nível mais. Então eu já vinha amadurecendo essa ideia, né? Na verdade, fiquei 10 anos afastado dos estudos, mas aí nos meus últimos anos jogando eu consegui associar porque o clube era um clube de universidade, né? E foi uma sorte grande na minha vida ter tido essa passagem na Estácio. E foi ali mesmo que eu me formei, já ali mesmo já comecei a trabalhar como treinador, né? Fui do sub-15 ao profissional, já tinha sido treinador profissional até uma disputa de Série B1 pela Estácio. Então foi um grande aprendizado ali, onde eu me formei como treinador e como profissional de educação física. E é uma decisão que você teve uma consciência que nem todo mundo tem, né? Não só do futebol, mas atletas de uma maneira geral, assim, de que, cara, é uma carreira que a aposentadoria é rápida, né? É. Na verdade, eu tive, do mesmo jeito que eu tive muitas lesões que me atrapalharam muito, na transição pós-futebol, já não foi tão difícil, né? Porque eu já não estava em alto nível. Então, as próprias Uhum. lesões eu já fez com que eu viesse amadurecendo isso e me preparando. Eu acho que o cara que está em alto nível e tem que parar por a idade ou por não ter mercado, é muito mais difícil do que foi o meu caso, porque o meu caso eu consegui fazer uma transição lenta, né? Aos poucos, estudando, parando, devido às lesões. Então eu não tinha muita escolha, eu tinha que pensar em alguma coisa. Cara, Fernando, eu entendo o que você está falando, mas eu vou te dizer que eu conheço muitos atletas que passam por cirurgias, passam por lesões
e tem a dificuldade de ter o que você teve, que foi a consciência de virar e falar, cara, ou eu penso em outra coisa, as pessoas ficam tentando ainda voltar e se lesionando e não conseguindo o futebol ou a qualidade no esporte que tinha lá atrás. Então, você teve Sim. uma consciência muito bacana, cara. Muito, sem dúvida te ajudou. Verdade, não posso deixar de falar da minha esposa, né, cara, que já era professora universitária e teve um papel importante, fez o papel de psicóloga e o papel de orientadora, pô, já orientando e pensar, dando direção, né, também. Então, como a gente não tem filho, né, são nós dois, então ela me ajudou muito nisso. Legal, legal. E aí depois você fez uma pós trabalhando em emagrecimento e obesidade, não é isso? Isso, isso. Como é que foi isso, cara? Não, na verdade, o que eu pensei? Eu não sabia que eu ia seguir no futebol trabalhando. Eu pensei em me qualificar como professor de educação física para todas as áreas, né? Então, além de diversas qualificações de cursos, após eu pensei em ter uma pós na área da saúde, uma pós na área do futebol, né? Para ter, né, mercado dos dois lados. Então, essa foi minha ideia, né? De trabalhar, pô, uma pós para estar trabalhando com saúde, com público, né, variados. E depois fiz treinamento esportivo, que é para me qualificar também para possibilidades e oportunidades no futebol. Há muito tempo caminhou os dois juntos e hoje a coisa do futebol, tá, graças a Deus, está andando mais rápido. Entendeu? Essa foi a minha Cara, ideia. você traz essa tua experiência para os jogadores com quem você trabalha, Fernando? Essa parte de estudo? Sim, sim, sim. Eu falo muito e quando eu tenho a oportunidade de estar com eles, né? Tipo assim, na parte da preparação física, toda vez que eu trabalhei com preparação física, eu fazia questão de explicar o objetivo do trabalho, o porquê do trabalho, eles entenderem o que estava acontecendo com o corpo deles, qual o músculo que está trabalhando. Eu sempre, até meio lúdico, brincando, eu sempre deixei isso muito claro para eles, né? E hoje também, continuo tendo essa oportunidade, eu vou sempre falando de a importância de tal estudo, né? Junto com o pós-futebol deles, ou até quem puder puder fazer junto, né? Aí E a é galera, melhor. Quem como é que é a tiver... recepção? Como é que é a recepção? A galera escuta, não escuta? Tem. Eu tenho facilidade para isso, então acho que a galera escuta e muitos até seguiram, eu acho. Tem uns que até seguiram. Valeu, Felipinho, Bom, boa noite, mano. Filipinho tá aí. Que bom, cara. Que bom que você pode. Porque isso é um diferencial também, porque aí é aquilo que você estava falando lá no início, né? Não é pensar só no futebol como resultado, até porque é para poucos, né? Mas pensar no esporte como transformador, e aí, pô, o futebol te levou para estudar, o futebol trouxe toda essa formação que você tem. Pô, que bacana. Tá te dando a oportunidade de ser gerente agora de clube. Que bacana. Justamente. Muito bacana mesmo. Bom, a gente falta aí 20 minutos para a gente finalizar a nossa live. Quando o papo é bom, ele vai rapidinho, Fernando. Vai voado, meu, é verdade. Como é que está sendo o trabalho nesse momento da pandemia? Cara, complicadíssimo, né? Porque primeiro a base, né? Que é um trabalho que a gente vem há 2 anos levantando a base, tá parada. A garotada aí, o Vitor Hugo aí, a galera acompanhando aí, que é atleta nosso aí, sub-12, Pô, que tá legal. naquela ansiedade, né, cara? A gente não tem muito, que a gente só tem que aguardar. O profissional, a gente começou aos poucos agora, fizemos um teste de Covid na parceria com a FRJ, e acho que a gente vai conseguir outros testes também, então já estamos fazendo algumas avaliações, porque a gente acredita que depois de hoje, onde encerra a Série a FERJ deve acelerar a B1, né, que é o nosso objetivo. Então já tem um grupinho ali onde já está fazendo algumas avaliações, fizemos algumas movimentações com o grupo, seguindo os protocolos, né, trabalhando em grupo de 4, bem espaçado. Então, para o esporte, para o futebol, é difícil, né, tá trabalhando, mas até a estrutura da Olaria facilita, por ter 2 campos sintéticos, academia, o campo principal, a gente fazer o trabalho bem espaçado, em horários diferentes, mas em tempo de pandemia a gente tem conseguido se reinventar e seguir os protocolos bem certinhos, entendeu?
Fala, Pô, eu vou. Jance. Grande Oi, José tá aí. oi, Diogo. Diogo, meu irmão aí, boa noite. E o Vitor Hugo tá falando, quer voltar a jogar. Quer voltar a É, jogar, professor. sabe que a gente tem passado aí nos telefones com eles aí. Quero voltar, quero voltar. Imagino. Cara, pô, e foi uma pena que a gente estava fazendo a parceria para voltar com o estágio da psicologia lá com vocês, e aí veio a pandemia e acabou não permitindo isso. É, Mas isso vai acontecer, eu vou botar a galera para trabalhar com vocês de novo. valeu, É, valeu. Me diz uma coisa, Fernando, você falou da parceria com a UFRJ. Sim. Que legal, cara, como é que foi isso? Então, cara, surgiu com um grupo lá de pesquisadores, né? Porque o Covid, né? Essa coisa aí, a gente tem coisas que acaba acontecendo, né? O Olaria, como é um clube bem localizado, próximo, Uhum. né? Aí um grupo de pesquisadores que estão fazendo um projeto com um clube de futebol procurou a gente. Então, foi uma parceria boa, que a gente já fez a primeira bateria e que, se tudo der certo, vai se estender aí até durante a competição. Entendeu? Pô, que O legal, cara. Olaria, aquilo que a gente falou, né? Que o Olaria é bem localizado, é um clube bem próximo ali do FRJ. Então, a gente teve um pouquinho de sorte nisso aí também, entendeu? Que legal. É o azulão da Zona Norte. E, pô, o FRJ é uma. Você sabe que você está com excelentes profissionais, né? Porque Pô, é uma das é a faculdade que nós temos, né? Então, quer dizer, tem outras, mas é uma muito boa. É uma é muito boa, cara. verdade. Tá nas cabeças. Que legal. A galera tá falando que não vê a hora de voltar a jogar. É, E me diz uma coisa, cara, a gente já tá aí, vai entrar nas duas últimas. Perspectivas para o futuro do futebol, assim, pensando em pandemia, mas também pensando para depois. Assim. O que você acha que isso tudo. O que você acha que a pandemia vai modificar na realidade do futebol? A gente está muito atento, né, Rodrigo, o que está acontecendo no mundo, né? Que geralmente as coisas acontecem muito lá da Europa, dos Estados Unidos para cá, nas tendências, né, cara? Mas é o que vem falando aí de um novo normal, o futebol não vai ser diferente, não. Vai ter que ter, vai mudar muita coisa, né? Desde dessa parte aí de precauções, cuidados, né? E também Uhum. com o mercado, acho que vai dar uma acelerada no processo. Por exemplo, hoje os atletas já perderam um ano praticamente, né? Quem é sub-20 quem estava no último ano de sub-20 praticamente não jogou o ano todo. Ano que vem já é profissional, então já acelerou, o outro já está vindo. Então mexe também todo com o mercado do futebol, porque o mercado, o negócio, né, manda no futebol, né? É o tempo todo Uhum. falando de negócio, por mais que a gente tenha um cuidado de fazer a coisa planejada, a coisa está muito acelerada. Eu acho que com a pandemia ainda vai ser mais rápido ainda esse processo. Sim, porque eu não tinha pensado na perspectiva do mercado, cara. Que interessante isso que você trouxe. Interessante mesmo. E nessa perspectiva que você falou do queimar etapas, Fernando, como é que você vê isso, cara? Porque principalmente na questão da adolescência, né? Isso aí é uma coisa que já acontece, né? Justamente por causa do mercado. Acaba que tem uns que aceleram o processo dos atletas para poder acha que o garoto tem tanto talento para negociar, né? É uma coisa que a gente já não incomoda a gente. A gente acha que ele tem que fazer o processo. E com a pandemia é uma coisa que fugiu, né? Uma coisa que felizmente foi por motivos outros, né? E a gente está aguardando, na verdade, a FERJ, né, que rege as competições, se manifestar para que a gente possa ainda salvar alguma coisa desses atletas, né? Para que eles tenham alguma coisa ainda, né? Os lá mais lá de baixo ainda tem um tempinho para queimar, mas principalmente ali o sub-20, que infelizmente vão perder um ano que seria um ano importante para eles mostrarem o futebol deles, para estar aprendendo mais, desenvolvendo, né? E infelizmente com essa pandemia complicou um pouquinho. Então a gente está Uhum. torcendo aí para que ainda haja alguma coisinha de calendário para que a gente possa estar ajudando de alguma forma a salvar um pouquinho o ano deles. A Mas ainda tinha. previsão é para quando? A previsão de B1 agudo. Eu sei que isso pode mudar, mas nesse momento o É. pessoal está falando para quando?
Então, o profissional B1 é a única competição que ainda está confirmada pela FED, as outras ainda estão em análise. E Que é seria o para 15 de Carioca agosto. ou... É, o Carioca da B1, que o caso é a Tá. segunda, né? Que é a nossa competição de profissionais. Que Sub-20 para baixo, eles chamam de Baía Guanabara, isso? Não tem o nome de alguma coisa específica do Rio, né? Santos Dumont e Corcovado, que seria o primeiro Santos Dumont. turno e o segundo turno. Tá. Aí, no caso, o profissional estaria confirmado para 15 de agosto, mas a gente já entende que deve ser para setembro. Então vai ficar Tá. tudo muito apertado, muito corrido. Então seria precipitado, né, precoce a gente falar alguma coisa, principalmente de atletas, né, cara? O que vai acontecer? A gente tem que aguardar ainda ter um pouquinho mais de paciência, porque dependemos muito ainda das confirmações de competição. Entendeu? Sim, sim. Hoje saiu hoje ou ontem saiu o calendário da Campeonato Brasileiro Série A. Cara, tá uma loucura. Valeu, Não sei se você já Matheus. reportou. Grande Matheus. Ele teve aí semana passada comigo. Eu dei uma olhada. Cara, Tá. uma loucura. Não sei se você viu o calendário que saiu da Série A. Assim, jogo atrás de jogo, Então, imagina, o sabe? nosso não vai ser diferente. A gente está preparando, já pensando nisso, na O, maratona de jogos. o Marcos, cara, ele pergunta aí se acha que vai ter a OPG esse ano. Não, a PG já está cancelada já. Essa daí não Já, tem jeito não, Marcos. então já cancelou a OPG. O Olaria é tradicional no OPG, né? Já venceu. Quando eu Pô, trabalhei lá, lembro de que era um time bom, cara, que conseguiu levantar a OPG bem, assim. verdade. É, o Matheus falando que o Gaúcho não assistiu a live dele. Isso aí é briga interna. Isso aí é pai e filho, não me meto nisso aí não. Né? E o Matheus comentou da importância do Gaúcho na vida dele. Cara, Fala, a gente vai, Jorge. a gente vai chegar aqui na nossa última pergunta, a não sei que alguém queira fazer alguma pergunta aí. Antes de chegar na última, deixa eu fazer uma pergunta que me atravessou. Nesse contato que vocês estão tendo com as crianças, com os adolescentes, como é que está sendo a comunicação com os familiares? Então, a gente tem grupos, né? A gente tem grupos Uhum. de Zap, né? Onde a gente mantém contato aí com os responsáveis e os atletas até o sub-13, que já tem contato direto com os profissionais que estão por grupos do WhatsApp mesmo, mantendo informado, Uhum. dando sempre um alô, tudo mais, mas os maiores têm tido até treinos online, né? Tem acompanhamento do preparador físico, tudo direitinho, da Trein- comissão técnica, a comissão técnica tem passado, eles têm feito vídeo, eles mandam o vídeo pra gente, então a gente tem Maneiro. procurado tá interagindo, porque esses atletas são muito importantes para o Olaria e para a gente, entendeu? Sim, sim, sim. Não, você está falando da garotada do Rio de Janeiro, você está falando da galera, da nova É, geração do Rio de Janeiro, tem que ser bem tratada, tem que olha, ser João, meu pensado mesmo. sobrinho João aí, Júlia, minha sobrinha Júlia. Pô, tu tá bombando nessa live, Fernando. O Papo de Pé vai explodir com tanta gente vindo te ver aí, cara. Que legal. Vou te falar que é a minha primeira live. Eu fiquei falando mal das lives toda, aí tu me convidou. Eu falei, aí quebrou, só o Rodrigo mesmo. O do Matheus também, cara. Mas é por causa disso, cara. Eu queria convidar a galera trabalhadora, assim, a galera que. Porque é muito fácil a gente pensar como é que é um. Sei lá, não é fácil a vida de um gerente de futebol do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Mas é muito fácil você ouvir falar o que o cara faz, é muito fácil você saber da realidade do cara. Eu queria na raiz, sabe? Por isso que eu falei, cara, eu vou chamar o Fernando, quero que o Fernando faz. Porque aquilo ali é a verdadeira, é o verdadeiro futebol do Rio de Janeiro, né, cara? E, e, É, como, verdade. e como a gente falou no início, você foi jogador que chegou na seleção, você foi preparador físico, você foi treinador, você está como gerente. Então tem, cara, tem que ser, a galera tem que saber o que não só o que os principais clubes fazem, mas o que acontece no Olaria. E eu fiquei muito feliz pelo que você trouxe, cara. Fiquei muito feliz mesmo, assim. Eu também estou gostando muito de participar. Você é um craque também.
E me conta uma coisa, cara. Pensando, eu sou um fã de arte, né? Eu sou fã da cultura, seja pop, mais erudita, seja lá o que for. Se tem alguma música, algum filme, alguma série, algum livro, alguma produção que represente a história do Fernando no futebol, assim, que você vira e fala, putz, isso aqui tem tudo a ver comigo e a minha relação com o futebol. Não é muito difícil não, Rodrigo, não é muito difícil não. Quem está próximo de mim sabe que a minha vida é superação o tempo todo. É toda hora superação. E quando se fala de esporte, né, de futebol, também a superação é uma palavra que caminha com um atleta de alto nível, né, cara? Então o filme que é Homens de Honra, com Cuba Júnior, Robert De Niro, Pô, filmaço. é um clássico, né? É um clássico, um filmaço que identifico, acho que muitos atletas de alto nível se identificam, mas a minha vida também se identifica muito com isso, porque é superação direta, é o tempo todo se superando, resiliência o tempo todo, e eu adoro esse tipo de coisa, então acho que é bem Você fácil gosta de essa. filme, cara? Você gosta? Gosto, Que legal. gosto Pô, você veio com muito, um bom vejo filme, muito. cara. Isso aí é um clássico, porque, como eu te falei, era bem fácil. Cara, Fernando, assim, espero que o futebol tenha mais pessoas que nem você, que percebem a importância do estudo, percebem a importância do diálogo entre diferentes profissões, navega entre outras coisas, por exemplo, o cinema e também outros temas não só da modalidade, o emagrecimento, a obesidade, leva a vida e o futebol de forma muito séria. Assim. Então, obrigado por estar conosco no Papo de Pé, obrigado por trazer a sua história e que é tão muito colada ao Olaria, né? Você, Olaria, Olaria, Ah, não, você verdade. é muito colado. E aí as suas palavras finais, cara. Qual o recado que você deixa aí para o pessoal que está te assistindo agora ou o pessoal que vai te assistir depois no YouTube? Primeiro, agradecer, né? Nem eu sabia o carinho das pessoas aí. Muito bom receber esse carinho, né? Agradecer a você, você sabe, pô, da importância que eu dou pro seu trabalho para você, entendeu, Rodrigo? E te considero um amigo, né? Te considero um Uhum. amigo. E deixar um recado para a torcida aí, para a galera do Olaria. Estamos trabalhando firme, sério, nova gestão. Podem confiar. Quem puder se aproximar, fazer parte desse projeto, a coisa está séria para a gente botar o Olaria no lugar que ele merece. Tá? Não vai ser fácil, mas unidos aí, como eu tenho falado, a gente vai conseguir botar o Olaria onde ele merece. E obrigado a todos União aí, e boa noite. paciência, né? União e paciência, né, Paciência. Fernandão? O projeto não é para ontem, mas a gente vai chegar lá, cara. Pode ter acreditar. Entendeu? Que legal. E, cara, quem nunca assistiu, quem é do Rio de Janeiro e nunca assistiu um jogo do Olaria na Rua Bariri, vá assistir porque é incrível. Porque, como o Fernando falou, a torcida, cara, meu irmão, é uma festa. Você sente quase Maracanã, assim, porque é uma festa muito maneira, muito legal. É uma experiência antropológica, né? Muito Verdade. maneiro mesmo. É um clube muito querido, né? É um ambiente muito É, gostoso mesmo. Todos os convidados aí, todos que estão assistindo, pode procurar a gente lá que a porta está aberta. legal. Pessoal, esse foi o Papo de Pé. A gente falou de futebol masculino, a gente está no momento de falar de diferentes modalidades. A gente vai falar no sábado agora sobre orientação, que é um esporte que poucas pessoas conhecem, com o Thiago Arruda. Depois a gente vai falar de judô com Marcelo Moscão, vôlei com Yuri de Paula. Vai ter futebol feminino com Saulo, assim, várias modalidades, levantamento de peso, atletismo, wrestling. A ideia é fazer o que a gente fez hoje com o Fernando. A ideia é desmistificar, é mostrar para todo mundo o que é a realidade de um profissional e o que é a realidade daquela modalidade ali. Então, Fernando, te agradeço mais uma vez. Quem quiser assistir depois, está no YouTube, na página do Papo de Pé. E é isso, meu amigo. Um grande abraço e vamos Olaria, vamos Azulão. Valeu, Rodrigo. Boa noite, obrigado aí. Até a próxima aí. Precisar, Até a sabe onde me próxima. encontrar. Sim, sim. Você é sempre solícito, cara. Sempre, sempre de portas abertas. Obrigado pela Valeu, amizade. meu.
Valeu. Valeu. Grande Boa abraço. noite, rapaziada. Um abraço.